Então, pessoal, agora a gente vai falar do CPC 32, que é o homônimo da IAS 12, que é tributos sobre o lucro. Já adiantando, aqui não é uma aula de como calcula tributo, tá? É como contabiliza os tributos sobre o lucro, imposto de renda e contribuição social. Então, não é o foco como calcula o imposto de renda, tá? Nem a minha maior área de propriedade isso também, tá? Então é como contabiliza tributo sobre o lucro. Agora a gente entra na aula propriamente de hoje, no final não está um atraso aí tão grande, eu acho que talvez dê para acabar essa aula ou quase. Tá? Então basicamente a gente vai falar uma introdução, um pouquinho de tributo corrente, o tributo devido no ano, e por último tributo diferido, que é o foco. Eu só vou fechar essa janela melhor, pessoal, um minuto. Tá. Então, nosso foco vai ser a letra C. Então, só um resuminho tributário bem simples para chegar no ponto que interessa. No Brasil, a gente tem 3 regimes tributários, não é o padrão no mundo ter 3, tá? A gente tem o Simples Nacional, que basicamente ele pega a sua receita bruta, vê o percentual de imposto conforme o anexo que se enquadra a sua receita e chega no valor devido que você paga no mês seguinte. O lucro presumido, o que, que ele faz? Ele fala, ó, eu não sei o seu lucro, eu sei a sua receita bruta. Então, a gente apura uma presunção, é como se fosse qual a margem de lucro da empresa. Tá? Só que margem de lucro normalmente é sobre receita líquida, aqui seria sobre a receita bruta. Então, ele fala que você tem uma presunção de 10%, multiplica a receita bruta por 10%, chega no lucro presumido. Chegou no lucro presumido, aplica as alíquotas tradicionais de imposto de renda. E aí tem um fatorzinho da receita financeira. Então, aqui não é o foco nosso. Vocês percebem que o tributo diferido não faz muito sentido aqui, porque as despesas não têm efeito. Tá? E, por fim, a gente chega no lucro real. O lucro real surgiu, acho que em 76, no Brasil, na sequência da lei das SAs. Foi quando o fisco percebeu que se a contabilidade está apurando lucro, está apurando o acréscimo patrimonial, é um bom método de eu tributar. Então, até aí foi quando a contabilidade sofreu um certo revés no Brasil, que o fisco se apoderou, né? O fisco começou a palpitar dentro da contabilidade. Falou, você tem a lei das SAs, mas eu quero que faça isso para fins fiscais. Quando veio o FRS, eles conseguiram segregar. Tá? Existem alguns países no mundo que têm essa influência, inclusive os Estados Unidos têm, tá? Do fisco na contabilidade, e existem países que são coisas completamente diferentes, como na Inglaterra, são mundos diferentes, tá? Que no Brasil a gente está num meio termo aí. E o que, que é o lucro real? O lucro real ele está lá no decreto 1598, que ele fala, você calcula o lucro de acordo com a lei das SAs, com as práticas contábeis, que é essa coluna. E aí você parte do LAIR, do lucro antes do imposto de renda, faz as adições e exclusões, ou seja, você adiciona novas receitas, exclui receitas, adiciona despesas e assim por diante. Você faz o lucro contábil virar o lucro fiscal. Depois você faz compensação, que a gente vai mostrar depois, que é o prejuízo fiscal, se tiver. E chega na base de cálculo do imposto. Basicamente, o Brasil tem uma coisa que eu acho meio estranha,
que é, eu tenho uma base para imposto de renda, uma base para contribuição social. É basicamente a mesma, tá? Tem pouquíssimos itens que fazem a diferença entre o imposto de renda e a contribuição social. Mas eles têm nome diferente, é lucro real e base de cálculo. Nunca ouvi falar num país no mundo que tem essa diferença. Só que surgiu, salvo engano, acho que em 92. A grande diferença está nessa primeira letra, tá? O imposto e contribuição têm destinações diferentes. Então, o lucro real, o que é importante para a gente aqui? É que ele parte do LAIR do lucro antes de imposto e chega na contabilidade. Chega na base fiscal, desculpa. Então, vê que é obrigado calcular lucro contábil. Não pode calcular esse direto, tá? Quem faz isso, que fala, não, eu já calculo direto fiscal. Tá errado, tá? Isso nem tem muito a ver com a contabilidade, isso tem a ver com a regra do fisco, tá? O fisco não permite calcular esse direto, tá? Não tem um comando explícito para isso em lei. O que a gente vai ver, que acho que vai ser o foco da aula já adiantando, é que a maioria das exclusões e adições tem um efeito temporário, como se fosse, ela afeta o resultado num período, resultado contábil, e tem reflexos fiscais em outro período. Putz, não estão, Gabriela? Eu disponibilizo na sequência aqui, até se alguém puder disponibilizar lá do meu escritório. Eu jurava que já estava, tá? Já estava. Eu achava que já estava, tanto desse CPC como do de receita. Só um minuto, agora eu que fiquei curioso, eu jurava que estava aqui. Tá, mas enquanto eu vejo, eu vou continuando a explicação. Então, a maioria das diferenças, elas têm uma natureza eminentemente... Putz, não está lá, Gabriela. Eu já posto na sequência, ou se puder aí alguém do escritório colocar. Elas têm uma... Desculpa, o pior que eu olhei e me confundi. Acho que a próxima aula até tá, mas eu já ponho, Gabriela. Já está até aqui a versão de PDF para colocar. Então, a maioria das diferenças tem um caráter temporário, ou seja, eu tenho uma receita hoje na contabilidade que, para fins fiscais, ela já foi tributada, ela está sendo tributada concomitantemente ou ela ainda vai ser tributada. Mas a grande maioria das diferenças tem um caráter eminentemente temporário, tá? Assim como basicamente, qualquer elemento da DRE já foi caixa, é caixa ou vai ser caixa, basicamente qualquer elemento da DRE já foi tributado ou já foi dedutível, é dedutível ou tributado no mesmo momento ou vai ser tributado ou dedutível. Quase tudo. Tudo, não. Se você paga uma multa ambiental porque você devastou floresta, provavelmente não vai ser dedutível. Se você paga doação para partido político, provavelmente não é dedutível. Então, a gente tem também as diferenças permanentes, mas não é o comum. Tirando equivalência patrimonial, não é o comum. Então, quando a gente vem para a norma, ela trata dois pontos. O imposto corrente, que é o que calcula no slide anterior. É o quanto que eu tenho que pagar de imposto devido ao meu resultado do período atual e, eventualmente, dos períodos anteriores. É o corrente. Só que a contabilidade ela não é registrada por regime de caixa, ela é por competência. Então, surgem os tributos diferidos, que são o foco dessa aula, que é o quê? É o quanto que eu tenho de resultado que ainda vai ser tributado ou que ainda vai ser dedutível. Ele trata dos itens do resultado que não afetaram o imposto corrente naquele período ou que já afetaram o imposto corrente em períodos anteriores, tá? Então, a norma trata desse, que é
tranquilo. Tá difícil, pode se apurar, né? Fazer o débito e crédito, não. E o imposto diferido, que são efeitos futuros que eu contabilizo hoje para ter o regime de competência. Então, um ponto simples de tributo diferido, eu nem sei se existe na prática, mas se eu imaginar que eu tive uma receita de 100, só que eu ainda não recebi o caixa, eventualmente, vamos pôr. Quando eu receber o caixa, eu tributo. Então, só vou pôr com escrito aqui para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Então, eu tive uma receita de 100, que eu não paguei imposto corrente ainda. Então, eu vou ter um lucro de 100. Algum de vocês acha que faria sentido eu pagar 100 de dividendos, que eu não iria descapitalizar a empresa? Então, pessoal, alguém acha que o 100 ele poderia ser pago como dividendos ou não? Eu estaria descapitalizando a empresa? Então, aqui, pessoal, se eu pagar 100, como ele falou, não poderia, porque no ano seguinte eu vou ter que pagar o imposto de 34. E eu já descapitalizei a empresa, porque eu peguei esse 34 e já paguei para o acionista. Logo, a empresa não vai ter dinheiro, supondo que ela só tem isso, para pagar o imposto. Então, o regime de competência, ele pressupõe que você vai fazer assim a sua contabilização. Receita tem, imposto corrente 0, imposto diferido 34. Então, eu crio um passivo que eu falo, ó, é um imposto que eu ainda vou dever, mas eu já reconheci a receita subjacente, a receita associada. E aí eu tenho um lucro de 66. Então, o 66 eu não estou descapitalizando a empresa, eu posso estar descapitalizando em termos de caixa, mas econômico, não. Tá? Então, eu já reservo, entre aspas, o dinheiro. Isso é o imposto diferido, é o fato que o 100 vai gerar um imposto no futuro e eu já reconheci na contabilidade. Então, quando eu apresento essas linhas aqui, eu estou apresentando a somatória do imposto corrente com o imposto diferido, eu tenho a despesa com imposto calculada por competência. Quando eu olho uma DRE, eu não preciso abrir essas duas linhas, eu posso pôr numa única linha, que engloba o tributo corrente mais o diferido, e abrir em nota explicativa, ou já fazer aberto na DRE, não tem necessidade de mostrar os dois valores abertos, tanto corrente como diferido, eu posso fechar. Só apagar aqui. Então, quando eu falo de imposto corrente, voltando um pouco o que a gente mostrou, eu tenho o LAIR contábil, lucro antes do imposto de renda. Depois eu faço as adições, ou seja, o que aumenta a minha base tributária acima do LAIR, exclusão e compensação. Chego no lucro real. Os dois pegam o lucro real, ou a base de cálculo. Aqui a gente vai falar tudo do lucro fiscal, tá? Para não ter essa sopa de nomes. Multiplico pela alíquota, chego no imposto de renda a pagar. Uma parte eu até já paguei durante o ano e uma parte eu pago no começo do ano seguinte. Então, mesmo o imposto corrente tem um pouco de competência dentro, tá? Tem um pouco de regime de competência. Pego as adições e exclusões e eu vejo que tem de duas naturezas, permanentes, ou seja, uma despesa que nunca vai ser dedutível ou uma receita que nunca vai ser tributada. Existem os dois casos, tá?
Tem muita indústria que tem receita não tributada, receita isenta, não sei qual, mas já vi em vários balanços, e tem despesa que nunca vai ser dedutível, tipo multa. E tem o inverso, tá, pessoal? Tem itens na contabilidade que nunca vão ser uma despesa, que nunca vão transacionar no resultado, mas são dedutíveis para fins de imposto de renda. Exemplo, eu vou e quero abrir capital da minha empresa. Então, eu tenho uma empresa de capital fechado, faço um registro na CVM e falo que eu quero ter minhas ações negociadas na Bolsa. E aí eu preparo o meu caixa, porque eu vou gastar muito dinheiro com isso. Eu vou ter que pagar uma auditoria CVM para revisar os dados, eu vou pagar consultoria, vou pagar um advogado que não cobra barato, eu vou ter vários gastos. Para fins contábeis, esses gastos são redutora do PL, gasto na emissão de ações. São uma redutora do PL perpétua, vai ficar para sempre como uma redutora do PL. O fisco aceita essa dedutibilidade na cabeça. Então, é uma diferença permanente. Nunca vai ser uma despesa na contabilidade, nunca vai reduzir o lucro contábil, mas vai reduzir a conta do meu imposto de renda. Tá? E diferença temporária, depreciação acelerada. Eu compro imobilizado e eu posso eventualmente depreciar tudo no primeiro ano. Então, o que acontece? No primeiro ano eu vou deduzir tudo, mas eu vou ter depreciação contábil em vários anos. A somatória da depreciação contábil em N anos é o saldo da depreciação fiscal que eu tomei em um ano só. Ou uma provisão trabalhista. Eu tenho a despesa por competência, conforme eu tenho o fato gerador, que é o problema trabalhista. Ela só vai ser dedutível quando eu pagar lá no final, ou próximo ao pagamento depois de N anos. Então, é normal ter diferenças temporárias, tá? O FRS ampliou um pouco mais. Basicamente, tudo que é FRS é diferença temporária. Tá? Só para finalizar tributo corrente, para a gente passar para o diferido, o tributo corrente se refere ao período atual ou período passado. A despesa de tributo corrente que ainda não foi paga fica no passivo. Tá? Imposto e contribuição a pagar, obrigações tributárias. Nunca põe provisão tributária no balanço. Provisão tributária dá outro entender, dá a entender que você está com contencioso tributário, tá? Se o tributo corrente já foi pago, eu não tenho passivo. Mas se eu paguei mais do que eu deveria, eu tenho uma antecipação, eu tenho um ativo, tá? Então, eventualmente, eu posso ter um ativo devido ao regime de pagar por estimativa, por exemplo. Tá? Então, deu para entender de imposto corrente, pessoal? Aqui era mais para cumprir a norma, até que eu acho um pouco essas coisas um pouco do restante. Mas alguma dúvida de corrente, pessoal? Posso continuar? Então, agora a gente vai falar sobre diferido. Diferido não é fácil, tá? O mais importante, pessoal, é entender o conceito, entender o racional e a metodologia de cálculo da norma. Tá? O que ajuda a entender diferido é entender o fiscal. Tá? Aqui a gente usa um pouco de conceitos, vamos por hipotéticos, mas entender a apuração de imposto ajuda no diferido. Tá? Tenta focar no racional, na lógica contábil, como aplicar o princípio da competência. Não fica muito focado, o fisco aceita, o fisco não aceita isso. Eu justamente uso exemplo hipotético para tirar essa relação do fisco Brasil e focar em como faz, tá? Independente de como apura imposto. Tá? Mas é uma coisa que tem que treinar, é chatinho de fazer no começo, depois pega o racional. Tá? Para quem aplica no dia a dia imposto, dá uma certa dificuldade, porque no Brasil tem muito foco em ver diferido com base no LALUR e com base no lucro.
A norma contábil usa um método passivo que você olha balanço e não DRE. Então, quem está acostumado acaba tendo essa diferença de ponto de vista, que dá o mesmo resultado, mas é mais metodológico. Tá? Então, um pouco do que eu coloquei aqui, eu já comentei. A gente tem diferenças entre o momento que afeta o lucro, o DRE contábil, para quando afeta a apuração de imposto de renda. Quando a diferença é só temporária, são só marcos, momentos diferentes, a gente chama de diferença temporária. E quando a receita ou a despesa ou só afeta a contabilidade ou só afeta a apuração de imposto de renda, eu tenho a diferença permanente, o mais famoso é o REP, tá? O resultado de equivalência patrimonial. Nossa, até uma coisa que eu estou escrevendo sobre isso hoje em dia, não parecer, mas o imposto diferido do balanço ou da DRE, eu controlo em saldos brutos. Então, eu tenho uma diferença dedutível, eu reconheço um ativo no meu balancete. Um outro item me dá uma diferença tributável, eu reconheço um passivo no meu balancete. Mas quando eu divulgo o resultado, eu compenso, eu apresento o saldo líquido na DRE. Por que eu apresento o saldo líquido? Porque o CPC 32 pede isso. 2, compensação de saldo é tratado no CPC 26, de apresentação das DFs. E lá fala que a regra é nunca compensar, exceto se refletir essência econômica, que é o caso. Você, empresa, paga uma declaração de imposto de renda. Então, no final do dia, o saldo de imposto tem a liquidação financeira pelo saldo líquido. Então, na DF individual, você controla tudo individualmente, mas apresenta uma única linha na DRE, despesa com drift feridos, e uma única linha no balanço. Pode ser um ativo fiscal diferido ou um passivo fiscal diferido, mas apresenta o saldo numa única linha. Tá? Agora, no consolidado, quando eu junto a controladora com as suas controladas, uma controlada pode ter ativo fiscal diferido no saldo líquido e uma outra controlada passivo fiscal diferido. No consolidado, eu não compenso. Por quê? Porque cada empresa paga o seu imposto. Então, eu compenso no nível demonstração individual. Quando eu consolido, não compenso mais, porque cada empresa paga o seu próprio imposto. Então, alguma dúvida desse slide, pessoal? E aqui embaixo, acho que eu já mostrei várias vezes isso aqui, nos poucos slides para trás. Então, falando agora de diferença temporária, eu poderia pensar de 2 pontos de vista a diferença temporária. Um ponto de vista mais ligado ao LALUR, que é o ver efetivamente uma despesa ou uma receita que afeta a DRE num período e afeta a apuração do imposto de renda em outro, ou uma despesa ou uma receita. Esse é o visual mais comum de qualquer tributarista pensar. A norma contábil, ela parte de uma ideia oposta, que converge para o mesmo resultado, mas ela parte de uma ideia oposta. Ela parte da ideia que você tem que olhar os valores do balanço. Então, eu olho o imobilizado para fins contábeis e a base do imobilizado para fins fiscais. Eu olho o empréstimo lá no passivo para fins contábeis e para fins fiscais. E eu tenho uma diferença entre o saldo contábil para com o saldo fiscal de cada ativo e passivo. Tá? Então, esse é o método do balanço. O fisco do Brasil, ele não olha desse jeito, mas aos poucos ele está controlando assim.
Se a gente olhar 12.973, ele usa subconta de balanço para quase todos os ajustes do lado B do LALUR. Então, o fisco, aos poucos, está arrumando. Tá? Eu já escutei isso, inclusive, de aluno do própria Receita Federal, já vi em congresso isso. Eles estão arrumando. Se esse método tem na norma, é porque muitos países adotam para fins fiscais. Tá? Quem manda mais lá escolhe, né, no IASP. Então, a diferença temporária ela pode ter duas naturezas. Ela pode ter a natureza tributável, quer dizer, ela vai gerar um imposto no futuro. Então, quer dizer, ela vai aumentar a saída de caixa da empresa com tributos, e a dedutível, que é o oposto, ela vai reduzir o valor que a empresa tem a pagar. Então, a diferença temporária era a diferença temporária tributável, ó, na base contábil, resulta em valores tributáveis para se determinar o lucro em períodos futuros, quando o valor do ativo ou do passivo for recuperado ou liquidado. Recuperado se for um ativo, liquidado se for um passivo. Então, ele fala, se você tem uma diferença temporária entre a base contábil e a base fiscal, seja de um ativo ou de um passivo, e no futuro vier a ser tributado, essa é uma diferença temporária tributável. Então, exemplo hipotético, eu tenho uma receita que eu reconheço por competência. E o fisco, ele cobra por caixa, ele cobra imposto de renda por caixa. Vamos supor que acontece isso. Então, eu fiz uma venda de R$100. Receita de venda na DRE, contas a receber no balanço. 100. Eu ainda não recebi. O fisco fala, no meu mundo não aconteceu nada. Você não recebeu caixa, não aconteceu nada. Então, para o fisco, contas a receber está zerado. Então, eu tenho uma diferença temporária de quanto? R$100 contábil, menos 0 do fiscal. Eu tenho uma diferença temporária de 100. Tributável, porque quando eu receber o caixa, eu vou pagar imposto. Então, eu tenho uma diferença temporária tributável de 100. Só que eu vou contabilizar 34%, que é o efeito caixa no futuro. E a diferença dedutível é o oposto. É a diferença temporária entre base contábil e fiscal, que no futuro vai gerar uma dedução de imposto. Exemplo, eu reconheci uma provisão trabalhista de 100. Ela já reduziu o meu lucro contábil, só que eu ainda não paguei, está pendurado no meu passivo. Fiscalmente, não faz diferença nenhuma esse valor para o fisco. Então, eu tenho um passivo, vamos pôr, de R$40 contábil e 0 fiscal. Então, eu tenho uma diferença de 40. Ela é dedutível? É. Em algum momento, eu vou pagar menos imposto por isso. Ela vai ser dedutível no futuro, essa provisão. Tá? Então, eu vou mostrar algumas regras decoradas quando é tributável e dedutível, mas eu acho importante aprender a raciocinar isso e não ficar decorando regra. Porque quando se decora a regra é fácil de errar depois, tá? Mas a gente vai mostrar bastante disso ainda, que é mais conceito. E, por fim, é o que eu comentei. Quando a gente olha a despesa tributária no resultado, é a somatória do tributo corrente mais ou menos o tributo diferido. Por que mais ou menos? Diferença dedutível gera saldos positivos na DRE. Diferenças tributáveis geram saldo negativo na DRE. A somatória desses dois valores gera o imposto, a despesa tributável, a penúltima linha da DRE. Se eu pego a despesa tributária e divido pelo LAIR, eu chego na alíquota efetiva de imposto, tá? Que deveria tender a dar 34%, mas não acontece exatamente isso. Então, pessoal, deu para entender aqui, pessoal? Posso continuar? Então, eu vou passar para mais alguns conceitos, pessoal.
Vamos logo entrar na parte mais prática. Então, eu posso ter reconhecido um passivo fiscal diferido ou um ativo fiscal diferido. O passivo fiscal é o valor do tributo que será pago no futuro, que será tributado no futuro, relacionado à diferença temporária. Então, no exemplo, aqui que é um ponto importante, no exemplo que eu dei, eu falei, é uma receita de R$100, que foi reconhecida por competência e vai ser tributada quando receber em caixa. A diferença temporária é R$100. O passivo que eu vou reconhecer, o passivo fiscal diferido, é o valor do tributo. Então, no caso brasileiro, é os R$100 vezes 34%, porque eu só pago 30% só, né? Eu pago 34% de imposto. Então, passivo ou ativo fiscal diferido é a diferença temporária vezes a alíquota. Tá? Então, a única origem de passivo fiscal diferido são as diferenças temporárias tributáveis. Tá? Quando eu falo de ativo fiscal diferido, eu tenho a diferença temporária dedutível. Quais são as mais comuns? Provisão e PCLD. Provisão para crédito de estimativa. Provisão perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Então, o ativo fiscal diferido, um dos elementos dele é igual ao do passivo. Mas dentro do ativo fiscal diferido, eu tenho mais um elemento, que é o prejuízo fiscal. Esse crédito fiscal eu nem sei se existe no Brasil, tá? Eu nunca vi. Mas o prejuízo fiscal é um estudo que a gente já fez muito aqui no escritório e ainda faz às vezes. Que é o quê? A legislação brasileira ela fala assim, se você deu prejuízo fiscal, eu não te pago nada, mas eu te dou um benefício. Quando você pagar imposto, você pode aproveitar o prejuízo fiscal com uma trava de 30%. Então, você iria pagar no futuro R$100 de imposto. Se você tiver prejuízo, você pode compensar até 30%, até R$30. Tá? Então, o Brasil ele te limita a aproveitar o prejuízo fiscal até 30% do lucro fiscal do ano que você vai compensar. Tá? O valor do prejuízo fiscal não é atualizado, quer dizer, quanto mais você demora para aproveitar, maior sua perda monetária. E não tem trava, você pode aproveitar em 200 anos, tá? Não tem trava por enquanto. Eventualmente, prejuízo fiscal pode ser usado em programa de parcelamento num PER ou para pagar INSS. Já houve momentos que aceitaram. Tá? Então, o prejuízo fiscal não prescreve e tem a trava do 30%. Tem países no mundo que não estão nem aí para prejuízo fiscal. Azar o seu. Tem países como Estados Unidos que não tem trava de 30%. Basta dar lucro que você pode usar tudo de uma vez. Então, as legislações mudam conforme o país. Só que o que acontece? A contabilidade fala assim, para qualquer ativo, a gente comentou na aula de impairment, a gente não teve aula de framework, né, de estrutura conceitual, mas falamos no impairment. O ativo, o saldo contábil do ativo, ele representa pelo menos o valor que você espera recuperar. Você não pode ter, por exemplo, um remédio por R$1.000 que a venda dele é proibida. Você pagou R$1.000 para comprar aquele remédio para revenda? Pagou. Mas você não vai conseguir vender, faz o ativo ficar por zero. Quando a gente fala de prejuízo fiscal, é a mesma coisa. Fiscalmente, você tem todo o prejuízo fiscal para compensar. Fiscalmente. Está lá no valor, o valor cheio. Só que contabilmente você só vai poder reconhecer a parcela que você espera aproveitar. Normalmente, quem tem prejuízo fiscal também não está dando muito lucro.
Então, sempre tem que fazer um teste de impairment da recuperabilidade do prejuízo fiscal. Sempre tem que fazer. E um ponto que eu esqueci de comentar. Eu tenho prejuízo fiscal, a minha controladora não tem. Se a minha controladora incorporar a empresa com prejuízo fiscal, o prejuízo fiscal é perdido. Se a empresa de baixo, a controlada, incorporar a controladora, aí o prejuízo fiscal continua, tá? Então, quem tem prejuízo fiscal tem que tomar cuidado nas reorganizações. O prejuízo fiscal foi sempre um tema de muito debate aqui no Brasil. Tá? O Banco Central odeia prejuízo fiscal, não faz nem parte do Basileia, e a CVM sempre criou regra própria. Fazer o lucro a valor presente só por 5 anos e blá, 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 blá. O FRS ele não é tão normativo, ele fala tem que ser recuperável. Só que toma cuidado. Para você reconhecer um prejuízo fiscal, você precisa, no mínimo, atender alguns pontos. O prejuízo fiscal tem diferença tributável para aplicar? Quer dizer, no futuro eu tenho algum imposto que eu vou poder aproveitar? Tá? Tem que ser provável que eu vou ter lucro futuro. Então, de novo, provável é uma coisa meio subjetiva. Ou esse prejuízo fiscal é por um motivo identificável, porque é uma startup, é natural ter prejuízo no começo. E depois, eu tenho oportunidade de planejamento tributário lícito, quer dizer, eu jogo um ativo que gera imposto de renda para dentro da empresa, faço um drop-down, alguma coisa. Então, sempre tem que ver se você efetivamente consegue. O critério importante, o provável. Tá? E uma limitação que a norma não põe tão detalhado igual a CVM punha. Se tiver histórico de prejuízo, esquece reconhecer prejuízo fiscal. Tá? Se nos últimos 3 anos, sei lá, você teve prejuízo, não aconselha se reconhecer prejuízo fiscal. Tá? Então, sempre que a empresa tem histórico de prejuízo, tem que ser conservador. Para quem é CVM, estudo de prejuízo fiscal tem que ser aprovado pelo Conselho. Tá? Eu, particularmente, nunca vi uma empresa SA, tá, com auditoria pelas IPSAS, que não teve que comprovar esse estudo perante a auditoria. Tá? Sempre tem que apresentar o estudo em Excel perante a auditoria. Qual que é o procedimento das Big Fours, pelo menos? Eles pegam o valuation e mandam para a equipe de especialista. A equipe de especialista valida o valuation. A equipe não fala que tem que ser reconhecido ou não. Ela só valida a recuperabilidade dentro daqueles critérios. O auditor olha o estudo e aceita ou não a contabilização. O que pelo menos quando eu faço estudo, eu não recomendo? Tá? Reconhecer quase todas as auditorias acatam. Quando vai demorar muito para começar a recuperar imposto. Então, eu falo, pô, em prejuízo recupera, mas ele começa a recuperar no 6º ano. Então, pelo menos eu, como consultor, não como auditor, eu recomendo da empresa não reconhecer. Eu falo, é recuperável? É, mas eu recomendo não reconhecer, porque vai começar daqui a 5 anos, isso é muito longe, tá? Mas é um critério do auditor. Tá? Nas Big Fours, isso não é critério dos especialistas, é do auditor. E uma coisa que a gente tem que justificar, falar, o fato de eu baixar na contabilidade não quer dizer que esse ativo não seja mais recuperável, não prescreveu o direito tributário. É só na contabilidade. A empresa começou a dar lucro, eu posso voltar com o prejuízo fiscal diferido. Não é igual ao impairment diário, que não é reversível. Esse é reversível. Então, baixa hoje e reconhece daqui a um tempo. Tá? Mas as auditorias assim, são bem chatas quanto a isso. Tá?
Tá? Depois, alguns exemplos de diferença temporária e permanente. Então, taxa de depreciação diferente da fiscal. Então, hoje existe uma premissa que se a empresa adota a taxa fiscal para a contabilidade, é virtualmente certo que a contabilidade está errada. Tá? Por quê? Porque o fisco ele usa a tabela. Ele fala a depreciação máxima é a daquela tabelinha. A contabilidade vai por vida útil. Então, é relativamente coincidência demais que a vida útil seja igual à da tabela. Tá? É mera coincidência. Já vi um monte de empresa que faz. Tá? E eu já vi empresa que fez por 8 anos a vida útil fiscal, mudou a auditoria ressalvou o balanço inteiro e mandou refazer 8 anos. Então, cuidado com a empresa que usa a taxa fiscal, não pode, tá? Só se ela comprovar que por uma mera coincidência é a mesma. Ajuste a valor presente. Então, eu tive uma receita de 220 que eu vou pagar daqui a 10 anos. A contabilidade reconhece uma receita, sei lá, de 200 hoje e 20 como receita financeira em 10 anos. O fisco fala tributos 220 hoje. Então, eu tenho uma diferença temporária. Receita do fisco hoje 220, da contabilidade 200. Nos outros anos, 20 de receita contábil e 0 de receita fiscal. Impairment de imobilizado ou desvalorização de estoque. Não tem efeito fiscal. Estoque tem regra própria. Despesa previdenciária por competência. Então, esses são os exemplos. Exemplo de diferença temporária não falta. Basicamente, tudo que é IFRS. A gente até vai falar de arrendamento daqui umas 3 aulas, que gera diferença temporária, né? O IFRS 16. Diferença permanente, multa, resultado de equivalência fiscal, alguns créditos fiscais, alguns patrocínios, receita isenta. Tá? O nosso foco principal da aula vai estar desse lado. Tá? Aí eu queria que vocês falassem se é verdadeira ou falsa essas duas questões, esses 2 exemplos. Então, eu acho que vocês estão certos, tá? No que o Alexandre e o Jarbas responderam, se eles estão se referindo a A. Todo mundo acertou. Isso é uma típica pergunta da prova. Se alguém está curioso, a avaliação é tipo isso, assim, tá? Pode ter um número, mas é esse nível de dificuldade. Tá? Então, primeiro, passivo fiscal diferido são valores decorrentes de diferenças tributáveis. Sim, são diferenças que vão aumentar o meu imposto de renda no futuro, por isso que são passivos. Tá? Agora, a letra B. Ativos fiscais diferidos são valores decorrentes de diferenças permanentes, dedutíveis na apuração do imposto de renda. Se é uma diferença permanente, eu não reconheço diferido, porque nunca vai afetar o lucro no futuro ou no passado. Já afetou, que é mais ou menos o que o Alexandre escreveu aqui. Então, diferença permanente não gera nem ativo, nem passivo fiscal diferido. Tá bom? Então, deu para entender até aqui, pessoal? Agora a gente vai entrar um pouco na metodologia de como apurar, tá, pessoal? Então, basicamente, eu estou fazendo com exemplo prático, tá? Acho que essa é a parte mais importante. Vai ter uns exemplos no final, mas o importante é entender o racional. A gente tem 2 métodos, tá? Eu não traduzi porque eu acho que a tradução fica meio mais ou menos, tá?
falar que é o método do passivo patrimonial, tá? Então, preferi deixar em inglês, que é Balance Sheet Liability Method, que é o método que o FRS usa. E o Income Statement Liability Method, que é o método que o fisco usa, que você parte da DRE. Então, esse método parte do balanço, esse da DRE. Em tese, eles dão o mesmo resultado, tirando o ORA. Mas o racional de pensar, de como elaborar as notas explicativas é diferente. O método do balanço, ele compara os saldos contábeis, seja de ativo ou de passivo, com a sua base fiscal. Tá? Então, a base fiscal é um termo definido na norma, está lá nos primeiros slides. Tá? É a base do ativo ou do passivo para fins fiscais. E o método da DRE, eu comparo o lucro fiscal com o lucro contábil. Então, a gente vai focar aqui em cima, tá, pessoal? Até vou mostrar um pouco da diferença dos dois. É sempre conciliável. Então, para isso, pessoal, eu fiz um exemplo aqui bem simples e nos próximos slides um exemplo um pouquinho mais avançado, mais realista. Então, basicamente, esse é um exemplo que acho que eu usei sem querer diversas vezes os valores, que é uma receita que ela é reconhecida por competência de 100 para fins contábeis, mas só é tributada por caixa. Isso não é o caso brasileiro, mas é mais fácil entender a diferença na receita do que na despesa, tá, pessoal? Por isso que eu estou usando esse caso. Então, contabilmente, eu tive um lucro, um LAIR, um lucro antes do imposto de 100. Na hora de eu calcular o imposto a pagar, o imposto à corrente, o que eu faço? Eu calculo o lucro societário e faço uma exclusão de R$100, que eu falo, pô, esse lucro só vai ser tributado por caixa no ano seguinte. Logo, o meu lucro real, ou minha base de cálculo, deu 0. Imposto a pagar, 34% sobre 0, 0. Tá? Então, o meu IR é 0. Corrente. Agora, o que a contabilidade pede? Para usar o método do balanço. Então, eu tenho aqui clientes, contas a receber de 100. Por quê? Porque eu reconheci uma receita de 100 e eu ainda não recebia o capital de giro. Para fins fiscais, nada ocorreu. Então, o cliente para fins fiscais vale 0. Logo, eu tenho uma diferença temporária de 100. Se eu aplico 34% de 100, eu chego no meu ativo ou passivo fiscal diferido, que no caso é um passivo. Por que é um passivo? Porque eu ainda vou tributar. No futuro vai gerar um incremento de imposto a pagar. Então, esse 34 eu reconheço no balanço, passivo fiscal diferido. Eu credito no meu balanço e debito na minha DRE, como imposto de renda diferido. Saiu um 7, aqui era uma barra. 34. Logo, o lucro líquido é 66. Então, no lucro líquido, eu já deixei registrado, reduzido o imposto que eu vou ter que pagar no futuro. Então, quando eu olho a DRE, eu tenho um lucro de 66 devido a essa diferença. O que seria o método da DRE? 34% dessa diferença temporária. Eu pegar esse 100 e aplicar 34%. Agora a gente vai para o segundo ano. Então, no segundo ano, a empresa não vai ter receita nenhuma, mas vai receber esses R$100 em caixa. Então, no segundo ano, eu não tenho receita. Ela não vendeu nada, ela só recebeu caixa. Tá? Então, ela não tem efeito de resultado. E recebeu caixa, por quê? Como é que eu sei isso? Que o cliente estava em 100 e agora está em 0. Então, o que acontece? Esse LAIR, ele é a primeira linha do LALUR lá 0. Como é uma diferença temporária,
eu tiro 100 aqui e coloco 100 aqui. Porque ela é temporária, eu recebi, agora o fisco cobra. Lucro real, 100, ou a base de cálculo dissesse. 34%, o fisco fala, agora que você recebeu caixa, eu quero minha parte, meus 34%. Então, esse imposto corrente, ele afeta aqui. Está nessa linha. Vindo para o balanço, agora zerou a diferença temporária. O meu cliente, eu recebi o caixa, ele é zero. A base fiscal do meu cliente continua sendo zero. Então, 0 menos 0, 0. 0 vezes 34, 0. Então, eu tinha um passivo fiscal diferido de 34, que agora é zero. Então, o que eu faço em termos de débito e crédito? Eu debito o meu passivo fiscal diferido em 34 para ele zerar. E eu credito no resultado. Um crédito no resultado tem sempre saldo positivo. Então, está aqui ó, o tributo diferido, 34 positivo, que é o fato de não ter mais diferença temporária. Então, agora, se eu somar os dois e calcular a minha despesa com IRCS, vai dar zero. 0 menos 34 mais 34, zero. Então, agora a gente aplicou a competência perfeita. Aqui foi 66, aqui zero. O lucro dos dois períodos é igualzinho a essa entrada de caixa líquida. Porque eu faturei 100, mas eu paguei 34 para o fisco. Então, agora a regra está perfeita. O lucro dos dois períodos foi exatamente o quanto que entrou de caixa líquido na empresa. No segundo período, eu não tenho lucro nem tampouco prejuízo, porque eu não tive nenhuma transação pelo regime de competência, só pelo regime de caixa. Então, pessoal, antes de eu entrar num exemplo mais complexo, deu para todo mundo entender? Alguma dúvida aqui para ficar mais fácil o exemplo um pouco maior agora? Hein, pessoal? Hein, pessoal, podemos continuar? Tá. Então, esse ponto de diferido é outro que dá um monte de discussão, tá? Sobre reavaliação, isso aqui dá mil discussões com as empresas. Então, agora eu fiz o exemplo mais complexo, que eu vou caminhar durante 3 anos para tentar exaurir um pouco o assunto. Tá? Um slide por ano. Só que para conseguir entender a resolução, tem que ficar bem claro o enunciado. Tá? Então, para ajudar, eu criei essas tabelinhas que não fazem parte do enunciado. Normalmente eu usaria na lousa, eu faria essa tabela, eu já pus aqui. Tá? Então, acho que esse exemplo é o mais importante da aula de tributo diferido. Então, vamos supor uma situação para 3 anos. Uma empresa tem receita anual de R$ 100 sem diferença temporária. Então, essa receita eu reconheço tanto na contabilidade quanto eu ofereço para a tributação. Então, eu estou fazendo aqui a conciliação. Esse primeiro quadro é contábil, esse segundo quadro é fiscal. Então, eu tenho 100, 100, 100, que totaliza 300. Contábil. 100, 100, 100, que totaliza uma receita 300. Fiscal. Depois, o único ativo imobilizado adquirido no começo do ano 1 por 60. Vida útil societária, 3 anos. Então, eu pego esses 60 e deprecio. 20 no primeiro ano, 20 no segundo ano e 20 no terceiro ano. A somatória das 3 depreciações dão 60, que é exatamente o custo. A gente vê que a depreciação é uma realocação do caixa. Para fins fiscais é 2 anos. Então, para fins fiscais, eu vou ter uma dedutibilidade de 30 no ano 1, 30 no ano 2 e 0 no ano 3. Então, quer dizer, quando eu for calcular o meu lucro fiscal,
eu vou ter que criar uma exclusão de 10, né? Eu vou ter que falar, para fins fiscais, a depreciação é 30. Então, para fins fiscais, eu vou adicionar 10 no primeiro ano, que é essa diferença. Eu vou adicionar 10 no segundo ano, e no terceiro ano eu vou falar, esses 20 já não são dedutíveis. Metade desses 20 eu já deduzi do imposto de renda no ano 1, metade no ano 2. Então, no ano 3, eu faço uma adição de 20. Então, eu estou fazendo 2 exclusões nos 2 primeiros anos e uma adição no terceiro ano. Tá? Deu para entender aqui, pessoal? Tá? Depois, terceiro, provisão trabalhista de 15 reconhecida no ano 2 e paga no ano 3. Então, eu tenho aqui uma exclusão, uma despesa de 15 que o fisco fala, ó, adiciona. Nesse ano eu não vou te dar dedutibilidade nenhuma. No ano 2, a empresa paga e aí eu crio a exclusão de 15. Então, vê como é a diferença temporária. Adição ano 2, exclusão ano 3. No ano 3, a empresa fez uma doação de 20 que nunca será dedutível, uma diferença permanente. Então, eu tenho 20 aqui, mas o 20 nunca gera dedutibilidade. Então, quando eu somo toda a base de cálculo fiscal, dá diferença da contábil. Aqui é 205, aqui é 225. Por quê? Por causa desse 20 que nunca vai afetar o fisco. Então, esse 20 da multa é uma diferença permanente. E o imposto de renda é de 25% para facilitar. Puta, erro na hora de fazer a planilha, Eloy. Aqui, Eloy, depois um ponto que eu fiz meio rápido. Onde está a multa é doação, tá? Aqui onde lê multa é doação. Nos próximos slides está como doação. Só aqui mesmo que está errado. Mas é isso, Eloy. É erro meu. Os outros acho que estão certos na hora do exercício. Então, fazer por ano sempre tem essa tabelinha na cabeça, tá? Mas alguma dúvida aqui, pessoal? Fora esse ponto que ela chamou atenção? Então, pessoal, vamos fazer por ano. Então, o primeiro ano eu fiz com um pouco de animação para dar para ficar mais fácil de acompanhar, os outros vai mais direto, tá? Então, eu estou falando do ano 1. Então, no ano 1, eu tive uma receita de 100, tá? Exatamente os valores que estão aqui, tá, pessoal? Uma depreciação de 20, que eu chego num LAIR de 80, no lucro antes do imposto de 80. Carrego o LAIR por esse LALUR adaptado, tá, pessoal? Meio adaptado. 80. Coloco uma depreciação adicional de 10. Por quê? Porque aqui está 20. Para fins fiscais, a depreciação é 30. Então, eu coloco uma exclusão de 10. Chego em 70, o lucro real. Vezes 25%, eu tenho o imposto corrente de 17,5 aqui. E eu tenho uma diferença temporária de 10. Ó, esse 10 é temporário, está aqui. Logo, 17,5 de imposto corrente. Se eu tenho uma diferença temporária, eu aplico 25% dela e crio um imposto diferido. Por que é um imposto a pagar? Porque no último ano, tá? Só vou voltar para mostrar. No último ano, eu vou ter que tirar esses 20. Então, em algum momento, eu vou ter que tirar a despesa do resultado, logo eu vou pagar mais imposto. Quer dizer, no último ano, eu tenho uma despesa de 20 que não é dedutível, por isso é um passivo fiscal diferido.
Ou eu posso decorar de outro jeito a regra. Eu faço uma tabelinha onde eu coloco na primeira coluna o valor contábil, na segunda coluna o valor fiscal. Então, valor contábil, custo de 60 menos 20, 40. Base fiscal, 60 menos a depreciação fiscal, que é 30. Calculo essa coluna menos essa, dá 10. Multiplico por menos a alíquota de imposto, 3. Aí já dá o sinal certo. Essa conta sempre dá certo. A única coisa que precisa é, quando é saldo de passivo, colocar com um número negativo. A gente vai ver que a provisão entra negativa. Mas a conta é tranquila. 40 menos 30, 10, vezes menos 25%, 2,5. Então, eu tenho um IR diferido, que eu debito 2,5 no resultado e reconheço um passivo fiscal diferido de 2,5. Tá? Então, se eu somar essas duas linhas, 17,5 com 2,5 dá 20. 20 dividido por 8, a minha alíquota efetiva, a alíquota marginal, está batendo com os 25%. Então, pessoal, deu para entender esse primeiro ano? Então, vamos para o segundo ano. Então, no segundo ano, eu tenho a mesma receita de 100, a mesma despesa de depreciação de 20, eu tenho aquela provisão, que ela só será dedutível no segundo ano. Então, lembrando aquela tabelinha. Tá? Eloy, depois... já foi. Tá rápido aí, Eloy. Tá? Então, eu tenho aquela despesa com provisão, ó, que se eu voltar, ó, ela é uma despesa contábil no segundo ano e uma despesa fiscal no terceiro. Então, tá aqui. Que deu um LAIR de 65. Esse LAIR eu carrego para o nosso pseudo-LALUR do ano 2. Coloco a depreciação adicional, porque no segundo ano a minha depreciação também é 30, para fins fiscais. E eu reverto essa provisão de 15. Então, para fins fiscais, o meu lucro o lucro base não é 65, é 70. 25% de 70 deu 17,5. Então, eu tenho aqui 17,5. E eu tenho duas diferenças temporárias. Eu tenho da depreciação e da provisão. Depreciação é 20, porque é 10 do primeiro ano com 10 do segundo ano. Tá? E a provisão 15. Como eu posso chegar no meu imposto diferido? 5, que é o saldo líquido, vezes 2,5. 5 vezes 2,5 dá 1,25. Então, eu tinha um passivo de 2,5. Agora, o meu passivo reduziu para 1,25. Uma redução no passivo gera um efeito positivo no resultado de 1,25, que é a diferença do saldo inicial para com o saldo final. Tá? Se eu fizer o líquido, 17,5 menos 1,25 dá 16,25. 16,25 dividido por 6,5, 25% de novo. Vindo agora para o método do balanço. Saldo contábil do imobilizado, 20. É 60 menos 2 anos de depreciação. Saldo fiscal, 0, porque eu já depreciei fiscalmente 30 no primeiro ano, 30 no segundo ano. Então, agora eu tenho uma diferença tributável de 5, que é 20 menos 0 vezes menos 25%. E eu tenho uma provisão de 15 na contabilidade, que eu comentei, para dar certo é só por saldo negativo para passivo.
zero aqui. 15 vezes 2 vezes 25%, vezes menos 25%, dá um ativo de 3,75. Então, o meu total, o meu passivo, ó, que está com saldo negativo, ele reduziu de 2,5 para 1,25. Logo, eu tenho um efeito positivo no resultado. Então, deu para entender aqui, pessoal? Alguma dúvida desse segundo ano? Então, indo para o terceiro e último ano. Tá? Então, no terceiro e último ano, eu tenho a mesma depreciação de 20, que não é mais dedutível, porque eu já depreciei tudo. A doação, que nunca vai ser dedutível, então aqui pelo menos está certo, Eloy, o nome solar. Chego no LAIR de 60. Esse LAIR de 60 eu carrego para o LALUR. Aí o que eu falo? Ó, esse 20 já não é mais dedutível, já transitou no lucro fiscal, então eu faço uma adição de 20. A provisão agora a empresa pagou, então ela se tornou dedutível. E a doação de 20 nunca vai ser dedutível. Então, o meu lucro real deu 85. 85 menos 20, desculpa, vezes 25 deu 21,25 de imposto. Tá, então, eu coloco aqui. Agora, pessoal, eu não tenho mais diferença temporária. Por quê? Eu tinha menos 10 de depreciação no primeiro ano, menos 10 de depreciação no segundo ano e mais 20 no terceiro ano. Menos 10 com menos 10 com mais 20, zero. A provisão, eu tinha 15 mais 15 no segundo ano, tá, que está aqui, menos 15 agora deu zero. Então, o meu passivo fiscal diferido, que era 1,25, passou para zero. Então, ele reduziu de 1,25 para zero. Logo, gera um efeito positivo de 1,25. E aqui está tudo zerado, tá, pessoal, do ativo. Então, eu reduzi o passivo de 1,25 para zero, saldo positivo. Agora, o que aconteceu, pessoal? Se eu ver o meu imposto de renda líquido, né, do diferido, vai dar 20. 21,25 negativo, mais 21,25 positivo, vai dar 20. 20 dividido por 60 deu 33,3333 de alíquota efetiva. Por que deu a diferença? Por causa dessa diferença permanente. Então, normalmente, quando isso ocorre, normalmente é por diferença permanente ou por prejuízo fiscal. Então, deu para entender a mecânica de funcionamento, pessoal? Hein, pessoal? Alguma dúvida aqui desse exemplo? Só para finalizar a parte de hoje, é só uma regrinha meio de bolso, tá? Que negócio. Quando que dá ativo, quando dá passivo fiscal diferido? Sempre pensa no efeito patrimonial, do ativo ou do passivo. Sempre que o efeito patrimonial for um PL contábil maior do que o PL fiscal, eu tenho passivo fiscal diferido. Por quê? Porque eu tenho um incremento patrimonial ainda não tributado. Sempre que a diferença no nível individual der o oposto, der que o patrimônio contábil é menor do que o fiscal, quer dizer que eu tive uma dedutibilidade que ainda não foi imputada na apuração fiscal. Então, eu sempre penso em PL. PL contábil maior que fiscal, passivo. O inverso, PL contábil menor que PL fiscal, ativo fiscal diferido.
Então, pensando em ativo, se o valor contábil do ativo for superior à base fiscal, o meu PL contábil está mais alto, gera um passivo fiscal diferido. O que seria passivo fiscal diferido? Reavaliação, custo atribuído. Depreciação fiscal mais curta, né? A vida útil fiscal mais curta que a vida útil contábil. Falando de imposto diferido, de imobilizado, se for por reavaliação de terreno, pré-IFRS não reconhecia diferido. Pós-IFRS reconhece, porque você pode, mesmo que não planeje, vender o terreno. Então, reavaliação ou custo atribuído de terreno é obrigatório reconhecer diferido. Ativo contábil menor do que ativo fiscal. Ativo fiscal diferido. Quando que ocorre isso? Quando eu reconheço o impairment, quando eu reconheço uma PSLD no meu contas a receber. Então, tudo valores que algum dia vão ser dedutíveis para fins fiscais. Passivo contábil maior do que a base fiscal. Logo, meu PL contábil é menor do que meu PL fiscal. Então, aqui a regra inverte. Quando isso ocorre, é uma diferença dedutível que gera um ativo. Esse exemplo são as provisões, tá? Do slide anterior. Então, eu tenho uma provisão, é um passivo contábil. Passivo fiscal zero. Gera um ativo fiscal diferido devido a essa provisão ser dedutível em algum momento. Passivo contábil menor do que passivo fiscal, eu só conheço para instrumento financeiro para custo de transação ou marcação a mercado de dívida. Aí geraria um passivo. Tá? Sempre que a diferença for permanente, se eu quiser fazer com tabelinha, igual eu vou mostrar mais para frente, eu simulo que a base contábil e a base fiscal são as mesmas. Tá? Quando é uma diferença permanente, eu falo que a base fiscal é igual à base contábil. E para finalizar por hoje, vai faltar só uns 15, 20 minutinhos para a próxima aula, antes de começar com receita. De novo, não deu exatamente tempo de compensar aqui. O diferido, tudo que eu fiz agora, o efeito foi na DRE. Por quê? Porque o efeito é na DRE quando a contrapartida desse ativo ou desse passivo é na DRE. Depreciação, provisão, receita, tudo na DRE. Então, a contrapartida do diferido é lá na DRE. Quando a contrapartida for no ORA, uma reavaliação, remensuração, lá o passivo atuarial, hedge de fluxo de caixa e assim por diante, a contrapartida do diferido também é dentro do ORA. Então, a contrapartida acompanha a contrapartida do próprio ativo ou passivo. Se a contrapartida da movimentação do ativo ou passivo for DRE, a do diferido é DRE. Se a contrapartida for ORA, a contrapartida do diferido também é ORA. Tá? E aí vamos terminar por enquanto aqui. Na próxima aula a gente demora uns 20 minutinhos aí para terminar diferido e começa a receita. A ideia de receita é ter 2 aulas, tá? Por ser um tema um pouco mais longo. Quinta e terça que vem. E na outra quinta, salvo engano, começa arrendamento, FRS 16. Salvo engano, não tenho certeza. Então seria isso por hoje, pessoal. Deu para entender um pouquinho de diferido? Alguma dúvida, pessoal, antes de encerrar a aula de hoje? Então, não, porque eu realizei, Riamar, a diferença temporária do imobilizado e da provisão. 0 é o saldo do passivo, Riamar. No resultado, eu tinha um passivo de 1,25 que virou 0.
Então, zero é no balanço, no resultado é a movimentação. Acho que foi essa a sua dúvida, né, Riamar? Tá bom? Então, seria isso por hoje. A gente volta na quinta. Obrigado aí, pessoal, por acompanhar. Pessoal, podemos começar? Tá, porque eu vi que tá gravando já. Então, aí, Edu, se estiver gravando, só lembra que vai ter, já explicando, só vai terminar a aula de tributos, mais exemplo prático do tributo diferido, algo curto, sei lá, 20 minutos. Bom dia, Jadir. Depois a gente passa, daí o Edu corta o vídeo, começa de novo o próximo tema, que a gente vai começar a falar de receita. Receita não vai dar tempo de acabar hoje, já era programado 2 aulas, e aí eu acho quase certeza que na terça a gente alcança o cronograma, termina a norma de receita, acho que com certa tranquilidade, fica no cronograma, na quinta a norma de arrendamento, FRS 16, e aí basicamente a gente caminha ali para investimento societário, que é o bloco final do curso. Tá? Então, embora eu já tenha dado esse slide na aula passada, já tenha passado por ele, eu queria só relembrar os conceitos, tá? Para a gente ter exercício. Só de tributo diferido. Então, o tributo diferido ele é o reflexo da contabilização dos impostos por competência. Então, ele busca mostrar no resultado qual o tributo que aquele LAIR gera em algum momento, e não exatamente quanto do LAIR que eu vou pagar de imposto. Boa noite, Otávio. Não, bom dia, desculpa. Quanto que aquele LAIR gera de imposto. Seja um imposto que pelo regime do Caixa eu já paguei, eu estou pagando ao mesmo tempo regime competência contábil como um monte de receita, ou que só vai ser tributado no futuro. Então, ele tenta implementar o regime da competência na hora de calcular tributos. Lembrando que a penúltima linha ali da DRE, a despesa com tributos, engloba o corrente mais o diferido. Tá? Esses dois juntos, quando a gente compara com o LAIR, a gente chega na alíquota efetiva ou marginal da empresa. E daí a gente explicou um pouco que essas diferenças entre o lucro contábil, vamos por assim, o LAIR, né, o lucro antes do imposto, contábil, e a base de cálculo, né, o lucro real para fim de imposto de renda, ou a base de cálculo para fim de CS, via de regra, ou na maioria dos casos, a gente chama de diferenças temporárias, é só uma questão de tempo. Tá? Então, quer dizer, os valores vão, todas as linhas da DRE positivas vão ser tributadas em algum momento. Todas as negativas, via de regra, vão ser dedutíveis em algum momento. Só muda o quando para a contabilidade. Tá? Essas diferenças temporárias que geram o ativo ou o passivo fiscal diferido. Se no futuro a diferença reduz o imposto, vai ser uma dedução, isso gera um benefício econômico para a empresa, atende à definição de ativo, se for recuperável. E se for um valor que no futuro vai aumentar a tributação, é uma diferença tributável. Tá? E a diferença permanente, que não é comum, tirando o REP, basicamente não é tão comum, é um valor que nunca que vai afetar ou o lucro contábil ou o resultado fiscal em um momento. E nunca vai afetar o outro, só afeta de um dos dois lados. Então, o REP, né, o resultado de equivalência patrimonial, afeta o lucro contábil, mas nunca o fiscal. E, em contrário senso, se eu vou fazer um IPO, eu tenho um gasto na emissão de novas ações, nunca vai afetar o meu lucro contábil, mas vai afetar já instantaneamente no próprio exercício contábil a apuração do imposto de renda. Então, essas são duas diferenças aí meio tradicionais permanentes.
Depois, quando a gente entrou em mais conta, a gente viu que basicamente existem 2 métodos que levam a resultados iguais de como apurar os tributos diferidos. Existe o método, vamos pôr, da DRE, do resultado, que é um método meio que LaLure, tá? Que é olhar o efeito no resultado contábil e o efeito fiscal no resultado, ver as diferenças, que basicamente são as adições e exclusões do fisco. É em grande parte como se calcula hoje os diferidos na apuração do imposto de renda para fins fiscais. A contabilidade não usa esse método, usa um método que até o fisco está utilizando para controlar e não tanto para apurar a diferença temporária, que é o método patrimonial aí. E o método patrimonial, em vez dele ver a diferença no resultado, ele vê a diferença no balanço. Então, ele compara cada ativo e passivo, a diferença do valor contábil líquido, né, do carrying amount, para sua base fiscal, um conceito relativo. Assim, né, quando surgiu o CPC 32, um conceito relativamente novo, né? O que é a base fiscal de um ativo imobilizado, né? Então, entrou esse contexto. Então, eu vou item a item e vejo as diferenças entre o valor contábil líquido, carrying amount, e a base fiscal. E aí, para cada item onde ocorrer uma diferença, eu calculo o ativo ou passivo fiscal diferido, que é a diferença temporária vezes a alíquota do imposto de renda vigente naquela data. Tá? Então, vocês veem que o imposto diferido, ativo e passivo fiscal diferido, ele pode aumentar ou diminuir sem nenhuma operação da empresa, basta com que a alíquota mude do imposto. Tá? Isso ocorreu lá atrás, uns anos atrás, aí quando começou o Covid, nos bancos, onde a alíquota deu uma majorada, então o tributo diferido majorou também. Para saber se essa diferença entre o valor contábil líquido e a base fiscal gera uma diferença tributável no futuro, ou seja, um passivo ou dedutível ativo, a gente tem regra decorada, mas o mais interessante é entender a operação, tá? Para não precisar ficar na decoreba e cada vez ver a contabilidade menos com essa coisa da decoreba e mais com entender o efeito. Mas na decoreba é tranquilo também. Se a gente pensa em item a item, a gente vai lá no PL e fala, pô, essa diferença faz com que o PL contábil seja mais alto do que o PL fiscal, ou seja, que tenha um acréscimo patrimonial não tributado ainda. Se for essa situação, passivo fiscal diferido, porque tem um acréscimo patrimonial que ainda não foi tributado, mas vai ser, porque é uma diferença temporária, não é permanente. Se a diferença é o oposto, é oposta, ela faz com que o PL contábil seja menor do que o PL fiscal, eu tenho um decréscimo patrimonial que ainda não causou dedutibilidade fiscal. Então, a dedutibilidade é um benefício econômico, é um ativo, é uma diferença dedutível. Então, a regra basicamente é essa. E aí, a fim de simplificar, eu fiz essa tabelinha, tá, que a gente tiver ativo ou passivo. Então, sempre que o valor contábil de um ativo for superior à sua base fiscal, a gente tem um passivo fiscal diferido. Porque o ativo é maior, logo o PL é maior contábil. Reavaliação é o caso clássico aqui. Ou vida útil de um ativo imobilizado que na contabilidade é maior do que no fiscal. Tá? Esse é muito comum, lembra das reavaliações, por analogia. Ativo menor, ou seja, eu tenho um impairment de imobilizado, o fisco não aceita, a base contábil do imobilizado ficou menor do que a base fiscal, porque eu já fiz o impairment, eu já constituí uma provisão para perda, para desvalorização, mas fiscalmente ainda não foi dedutível, mas vai ser via depreciação. Então, eu tenho um ativo fiscal diferido, eu tenho uma futura dedutibilidade. E o outro ativo fiscal diferido super comum se refere a PDD, a PSLD de recebíveis.
a contabilidade percebe que alguns créditos não vão ser recebidos, ela já baixa, ela não espera não ser recebido. O fisco tem o seu timing próprio para dar dedutibilidade para PDD. Quando eu vou para passivo, eu inverto o racional, né? Porque um passivo contábil maior do que um passivo fiscal tem consequência que o PL contábil é menor do que o fiscal, pensando só naquele item. Então, sempre que a base contábil do passivo, né, for maior que a base fiscal, eu tenho um ativo dedutível. O que isso significa? Que eu já tive uma despesa na contabilidade, por exemplo, uma provisão trabalhista, ela já afetou meu lucro, mas ela ainda vai afetar meu lucro fiscal no futuro. Ela ainda não foi dedutível, mas em tese ela vai ser. Então, eu tenho uma diferença dedutível, porque no futuro vai ser dedutível. E passivo menor contábil que fiscal, isso é muito raro, eu vejo mais quando a gente faz uma dívida valor justo, um custo de transação, aqui eu não vejo tão comum. Só para finalizar alguns outros pontos, quando tem diferença permanente, quando o saldo de um ativo ou de um passivo ele é diferente do fiscal, mas sempre vai ser diferente, é uma diferença permanente que eu expliquei, eu suponho que os saldos são iguais. Na hora de calcular o efeito do diferido no resultado, a gente sempre pensa em saldos acumulados. Quanto que é a minha diferença temporária líquida no início do exercício? Quanto é a minha diferença temporária líquida no final do exercício? A variação afeta o resultado, via de regra. Então, eu sempre calculo saldos acumulados. Tá, então uma das pontas é sempre no balanço. Esse delta que eu comentei vai no balanço, mas eu preciso do outro lado da partida dobrada. O outro lado, você tem que olhar aonde é o efeito do ativo e passivo no resultado. Ele é dentro da DRE ou ele é um ORA? Se ele for dentro da DRE, a contrapartida é na DRE. Se ele for dentro do ORA, como a gente mostrou lá, as diferenças atuariais, o ajuste acumulado de conversão de DFs, aí o ORA, a contrapartida que não está dentro do balanço, está lá no ORA. E aí lembrar, o ORA eu posso apresentar todos os brutos e uma linha do IR diferido lá embaixo, ou já apresentar tudo líquido de uma vez, tanto faz. O CPC 26 permite os dois jeitos. Então, esse basicamente um resumo. Última coisa que eu falar sobre esse slide, aí senão não passa dele. A gente vai ver em nível operacional, tem uma manhãzinha de como fazer, tá? Você faz uma coluna com o saldo contábil de cada ativo, né? Põe cada ativo e passivo em linha, põe uma coluna saldo contábil. Põe outra coluna saldo fiscal. Uma terceira coluna com a diferença. Esse, o saldo contábil, menos o fiscal. Calcula a diferença. Só que na hora de calcular a diferença, você faz saldo contábil menos saldo fiscal. Mas você faz isso entre parênteses, aí você põe um menos, tá? Então você faz, é o negativo do ativo contábil menos o fiscal. É sempre um menos o outro vezes menos um, tá? Sempre o saldo inverso. E depois aplica a alíquota do imposto, você chega no efeito patrimonial, mas é sempre ativo contábil menos ativo fiscal. Chega nesse valor, multiplica por menos um. Sempre vai dar certo se é diferença tributável ou dedutível. Único ponto de atenção, passivo coloca com sinal negativo, tá? Porque inverte, né? Como a gente mostrou aqui, os sinais invertem. Então, quando for passivo, põe sinal negativo e o negócio vai automático. Tá? E antes de passar para alguns exemplos, alguma dúvida, pessoal? Acabei acho que falando muito aqui nesse slide. Então, continuando, eu queria que vocês respondessem aqui se é verdadeiro ou falso as duas alternativas.
Ria mais, certo, errado. Aqui. Vamos para a primeira letra. Na letra A, então, antes de usar a fórmula, na letra A, ó, uma despesa financeira, tá? Então seria a diferença em uma parcela dos juros, né? Ele já foi apropriado na empresa por competência, mas por algum motivo o fisco só aceita quando for pago. Então ele já reduziu o lucro da empresa para fins contábeis e ele ainda não reduziu a base de tributação, mas vai reduzir em algum momento. Então é uma diferença dedutível, porque em algum momento vai deduzir. Tá? Esse é o racional da letra A, está verdadeira. Mas se a gente pensar no jeito que eu mostrei anteriormente, valor contábil, então eu vou chutar, colocar que é 12, 10 de principal, 2 de juros. Base fiz, só que aí eu vou pôr, tá, vou pôr um menos aqui, lembrando aquilo que eu comentei do passivo com sinal inverso. Base fiscal menos 10, porque só tem 10 de principal. Diferença vai ser 2. Por que vai ser 2? Porque é menos 2, que é a própria diferença, vezes menos 1, que eu comentei para inverter o sinal. Então, como deu um saldo positivo, é uma diferença dedutível, porque deu um saldo positivo. Então, antes de entrar no exemplo 2, pessoal, o exemplo B, desculpa, alguma dúvida do A deu para entender, pessoal? Então, a letra B. Essa é menos, assim, é menos, não é tão fácil de entender se é ativo ou passivo de cabeça. Mas o racional é, quando a depreciação acumulada societária for maior que a depreciação fiscal, temos uma diferença dedutível, ou seja, eu já depreciei 8 para fins fiscais e eu só depreciei 5 para, desculpa, 8 para fins contábeis e só depreciei 5 para fins fiscais. Então, na DRE, eu já tomei 8 de despesa. Para o fisco, eu só tomei 5. Então, eu ainda tenho 3 que eu já reconheci na contabilidade, mas eu ainda não aproveitei dessa despesa fiscalmente. Então, eu tenho 3 que ainda vai ser dedutível no futuro. Então, aqui a resposta está certa, é uma diferença dedutível, porque esse delta, essa diferença da depreciação contábil para fiscal ainda vai ser dedutível em algum momento. A resposta é verdadeira. Fazendo o mesmo racional do outro lado, valor contábil, vamos supor, agora é ativo, então vou pôr com saldo positivo. Vamos supor que é 10, que seria um custo de 18 e uma depreciação acumulada de menos 8. Base fiscal, ele fala, ó, a depreciação fiscal foi inferior. Então vamos pôr 14. Então, fiscalmente, teve o mesmo custo de 18 e uma depreciação acumulada de menos 4. Então, agora eu tenho uma diferença de 4 positivo. Por que é 4 positivo? Porque é 10 menos 4, desculpa, 10 menos 14 dá menos 4. Tá, 10 menos 14 menos 4. Cuidado com a questão do sinal. Vezes menos 1 dá 4. Tá? Então, eu tenho uma diferença dedutível. Tá, então, sempre cuidado com o sinal negativo. A Riamar escreveu, meu raciocínio foi, vou adicionar o valor da diferença à base. Estou vendo esse problema. Se eu entendi, Riamar, é o contrário, né? Eu vou excluir a diferença, né? Aliás, eu vou adicionar uma dedução, se eu entendi direito. Esse 4 eu vou adicionar como uma exclusão, né, na hora do imposto de renda em algum momento. Então, a resposta é dedutível, porque eu vou excluir.
tá? Por isso que você talvez colocou falso, mas seria o inverso, tá? E só para finalizar, o fisco não é o contrário, você vai adicionar, mas você vai, que é estranho, né? Você vai adicionar uma exclusão, sei lá, né? Você vai reduzir o lucro fiscal, tá? É, essa diferença, para o que tange FRS, cada vez mais o fisco exige uma subconta contábil, tá? Tipo marcação a mercado, tal. Então, o fisco, aos poucos, ele está adotando essa visão, que eu tenho um feeling que vários países adotam, tá, pessoal? Tá, eu não acho que o FRS criou algo que destoa de como controla fiscal em todos os lugares, tá? Então, alguma dúvida aqui, pessoal? Deu para entender? Essas duas verdadeiras? Então, vamos continuar. Daí lembrar, criar diferido não é uma escolha contábil, tá? Se a empresa, eu já vi empresa que não põe, isso é um erro até crasso na contabilidade, tá? É passível, aí, provavelmente qualquer passivo não reconhecido é ressalva se o valor for muito grande, como em alguns setores, eventualmente, aí numa concessão, tá? É até parecer adverso, tá? Então, é uma coisa bem importante, tá? Isso ajuda quem está usuário a fazer alguma projeção, conseguir entender o futuro imposto, como ajuda a empresa a não se descapitalizar, tá? Ou a empresa pagar menos dividendos do que ela deveria. Então, continuando, então, mais um exemplo. Eu queria que vocês tentassem fazer esses 3 exemplos aqui. Eles são todos sequenciais, tá? Ó, como eu não consigo ver a resposta de todos, eu estou fazendo aqui junto. É, então, qual que é o valor contábil? No final do primeiro ano, não é no começo, é no final. 1.200, 3 anos, só que já foi um ano. Então, eu pego 1.200 dividido por 3 e vejo o valor no final do segundo ano. Pode fazer de outro jeito, tá, pessoal? Tá? Não tem problema, mas tem que dar 800. A base fiscal no final do ano, zero, porque ele fala, ó, quando você compra, você já deduz na cabeça. Então, esse ativo ele já nasce valendo zero para fins fiscais. Você já toma 1.200 de dedutibilidade na cabeça. Existe mobilizados, acho que relacionado ao setor agrícola, que é assim. Então, olha a letra 3. Eu tenho um saldo contábil de 800 e uma base fiscal de zero. O que isso quer dizer? Que quando eu depreciar esses 800, eu vou tirar essa despesa para fins fiscais. Vou falar, ó, essa despesa de 800 já foi dedutível, então eu tiro. Tá? Então é o passivo fiscal diferido, porque eu vou falar, essa despesa não é dedutível, não é mais boa essa depreciação. Então eu vou aumentar a base de tributação. Então, é 800 menos 100 vezes 30%, que dá 240. Tá? Expliquei o porquê que é passivo. Eventualmente, dá para sempre multiplicar por menos 1 a fórmula aqui direto. Tá? 800 menos 100 vezes menos 1, aí daria o 240. Tá, Eloy? Isso aqui é exatamente o que você fez, eu coloquei aqui só para complementar, mas operacionalmente é sempre multiplica esse saldo por menos 1. Alguma dúvida aqui, pessoal?
Pessoal, alguma dúvida? Continuando. Pessoal, eu vou fazer assim, ó. Em sala, eu vou fazer esse no Excel. Ele é simples, é mais para mostrar alguns outros exemplos da aplicação para vocês da tabelinha. E esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? No último slide tem até o template. E aí eu posto a resposta, só para vocês terem algum exercício. Eventualmente eu vou procurar aqui, eu acho que eu tenho mais exercício em Excel para estar passando. De novo, acho que tudo isso que a gente está fazendo é treinando que acerta, tá? Aos poucos. Tá? Não é só de ver a teoria. Então, aqui é um exemplo que uma vez eu fiz aí num curso, até peguei de um curso da Fiat no passado, aí por isso que está meio diferente a diagramação. Então, alguns exemplos onde a alíquota é 25% para facilitar a conta, eu vou fazer no Excel, tá, pessoal? Mas eu basicamente estou fazendo um exemplo de vida útil, tá? Onde a vida útil contábil e fiscal é diferente, uma é 5, a outra é 4 anos, uma provisão, tá? Um MTM, quer dizer, eu compro ações por 50 e hoje elas valem 75. A contabilidade pede para ações ficarem ao valor justo e não ao custo amortizado. Só que eu só tributo ações na PJ quando eu vendo. Então, embora tenha valorizado em 25, ainda não foi tributado, igual na pessoa física. E, por último, uma diferença permanente. Então, para facilitar, eu vou pôr no Excel, tá? E aí, o último exercício fica com vocês. E eu posto a resolução, tá? Tenho pronto aqui até. E eu vou tentar achar algum exercício adicional um pouco mais completo, tá? E lembrando, tem que fazer, tá, pessoal? Senão não aprende por experiência própria. Essa parte que tem muita matemática. Eu só vou parar de compartilhar e compartilhar o Excel. Então, pessoal, aqui, esse primeiro, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu ponho a planilha lá, se já não está. Uma empresa comprou uma máquina por 1.000. Para fins fiscais, a dedução é em 5 anos, para fins contábeis é em 4. O enunciado eu nem estou levando ao pé da letra, eu fiz até o final. Então, fins fiscais, 20% ao ano de depreciação. Fins contábeis, 25%. Então, eu fiz aquela tabelinha que eu comentei com vocês. Primeira coluna, base contábil. Segunda coluna, base fiscal. Terceira coluna, a diferença, tá? E, por fim, se é um ativo ou um passivo fiscal diferido. A única coisa que eu mudei, pessoal, ao invés de fazer base contábil menos fiscal multiplicado por 1, eu inverti a conta. Eu estou pondo base fiscal menos base contábil. Naturalmente dá o mesmo valor, tá? B menos C vezes menos 1 é exatamente a mesma coisa que C menos B, tá? Matematicamente é a mesma coisa, é só mudar de lado, tá? Dá exatamente na mesma. Tá? Vejo a diferença temporária, multiplico por 25%, ou seja, eu divido por 4, é a mesma coisa do que multiplicar por 25%, e o efeito no resultado é sempre a diferença de saldos acumulados. Então, nessa coluna eu tenho o saldo acumulado e nessa eu tenho a diferença, quanto que mudou de um período para o outro. Então, esse é o funcionamento meio pro forma aí. Tá, então, no momento inicial, as bases são iguais. Depreciação do ano 1, 600 dividido por 4, porque a vida útil contábil é de 4. Então, me dá uma depreciação de 150, saldo final 450. Base fiscal 600. Agora eu divido por 5, porque são 5 anos, dá 120.
E aí eu chego num saldo de 480, que é 600 menos 120. Então, o que aconteceu? Eu tive uma depreciação contábil maior, em 30, mas esse 30, em algum momento, vai ser dedutível. Então, eu tenho uma diferença temporária positiva, ou seja, dedutível de 30. Multiplico pela alíquota do imposto de renda, eu chego num ativo fiscal diferido de 7,5. Como no começo do ano esse ativo era zero, a variação é 7,5. 7,5 menos 0, 7,5, eu reconheço um ativo fiscal diferido. Debito ativo, credito DRE. Por que eu credito DRE? Porque a depreciação transita na DRE. Segundo ano, é mais ou menos a mesma coisa. Eu deprecio mais 150, chego num saldo de 300 para fins contábeis. Para fins fiscais, eu deprecio mais 120, então eu chego em 360. Agora a diferença é 60. Vezes 25%, o saldo acumulado do meu ativo fiscal diferido está dando 15. Se agora é 15, no começo do ano era 7,5, eu tenho um ajuste na DRE de 7,5. Terceiro ano, amortizo mais 150, aqui mais 120, a diferença agora é 90. Ela aumenta linearmente devido à estrutura do exercício. Saldo acumulado, 22,5, ajuste 7,5 positivo. No último ano, penúltimo ano contábil, zerei, quer dizer, todo o custo transitou no resultado por meio da depreciação, e a base fiscal agora é 120. Então, eu tenho uma diferença de 120. Ou seja, embora os 600, que é o meu CAPEX, já transitou como depreciação contábil, eu ainda tenho 120 de dedução no próximo ano. Então, 120 de dedução gera um benefício tributário de 30, de 1/4. Variação 7,5. E, por fim, aqui só para fechar o racional, eu não tenho depreciação contábil, então na minha DRE do ano 5, desculpa, não aparece mais depreciação, mas na hora do fisco eu falo, você ainda tem um direito de 120, aí eu deprecio esse direito, logo reduzo o meu imposto. Reduz em 30, né, o meu imposto, 120 gera uma dedutibilidade de 30. Então, agora eu não tenho mais diferença. Se antes o saldo era 30 e zerou, tem um efeito negativo no resultado de 30. Por quê? Porque esse 120 vai fazer o meu imposto corrente ficar 30 menor. E o diferido vai lá e anula esse efeito por competência. Tá? Então, todo o benefício de reduzir imposto em 30 foi compensado pelo diferido para fins contábeis, porque eu não tenho mais depreciação. Então, pessoal... não tem saldo residual, Moacir, eu não coloquei aqui, tá? Mas não tem, aqui os 6... desculpa. Eu entendi seu ponto, eu acho que eu usei a planilha de quando era diferente. É isso, né, Moacir? Então, como o Moacir comentou, aqui no exemplo é 1.000 e aqui estava 600. Provavelmente porque eu peguei a planilha de algum outro exemplo que eu fiz e o exercício de outra apresentação, tá? Então, eu só pus 1.000, só mudou os valores, tá, pessoal? Mas o racional ficou mesmo, tanto que atualizou automático. Tá? É provisão. Tá? Então, item 2. É só salvar aqui, pessoal, para não esquecer. Provisão. Uma provisão de 50 foi contabilizada na DF da empresa VV e não foi paga até então. De acordo com as regras fiscais, só é dedutível a provisão quando os custos forem incorridos. Então, o que acontece? Contabilmente, aqui eu pus para testar o passivo. Contabilmente dá 50.
Por quê? Porque ainda tem o passivo em aberto. Eu já reconheci no resultado por competência a provisão, mas ele ainda está em aberto. Quando eu pagar é dedutível. Fiscalmente é zero, porque ainda não foi dedutível, mas se tudo correr como a contabilidade está achando, em algum momento vai ser. Então aqui, ó, a mesma coisa, é C menos B. Então eu estou pondo negativo para a planilha ficar automática, gera uma diferença temporária dedutível, porque quando eu pagar vai ser dedutível. A fórmula é a mesma que eu usei aqui em cima. Vezes 25% dá um saldo positivo, ou seja, um ativo fiscal diferido contra um resultado, uma variação positiva lá na penúltima linha da DRE. Então, vê que se eu uso esse modelo, pega automático se ativa o passivo fiscal diferido, desde que eu coloque passivo com sinal negativo. E, por fim, tá? O item D, eu nem coloquei aqui, porque é uma diferença permanente, tá? Não gera diferido. Se quiser colocar o item, tá, desse valor num controle, é só igualar o saldo contábil e o saldo fiscal. Pega a provisão e martela para o fiscal ficar igual ao contábil, aí você consegue fazer em forma de coluna todos os itens do balanço, tá? Cada linha para um ativo ou passivo. Por fim, eu ainda não falei de instrumento financeiro, mas a regra geral aí de como eu contabilizo ações, tá? Mas é importante, ações especulativas, é quando eu tenho, via de regra, menos do que 20% do capital votante de uma empresa. Quando eu tenho menos de 20% do capital votante de uma empresa, normalmente eu não tenho um investimento societário, eu não uso as regras de equivalência patrimonial. Eu vou para o mundo do FRS 9, de instrumento financeiro. Instrumento financeiro, ele fala, ou você usa custo amortizado ou valor justo. Para usar custo amortizado, tem que ter vencimento, senão não dá para aplicar a tabela price. Então, a ação cai valor justo. A norma fala, valor justo para fins de ações é uma política contábil. Ou você calcula o valor justo e reconhece a variação no valor justo inicial para o valor justo final no resultado, ou você reconhece dentro do ORA. Uma livre escolha, isso para ações, tá, pessoal? Todo mundo escolhe ORA. Quem não é um fundo de investimento escolhe ORA para não criar volatilidade. O ORA é reconhecido no PL. Então, a gente vai falar mais disso nas próximas aulas, mas aqui é mais para entender o porquê que é PL, porquê que é ORA, tá? Então, comprou por 50, hoje está contabilizada por 75. Então, o saldo contábil é 75, a base fiscal ainda é 50, igual a declaração de imposto de renda pessoa física, tá? Nada diferente. Então, eu tenho uma diferença temporária de menos 25. Por quê? Porque se eu vender hoje por 75, eu vou pagar um ganho de capital de 25 vezes a alíquota 6,25. Quer dizer, se eu vender hoje, a situação de hoje é pagar imposto. Então, eu tenho um passivo fiscal diferido. Como essa variação de 50 para 25 não afetou o lucro da empresa, e sim o ORA, a contrapartida desse passivo fiscal diferido é dentro do ORA também. Tá, pessoal? E aí eu queria ver se deu para entender ou ficou alguma dúvida aí, pessoal, dessa parte de diferido. Podemos continuar, pessoal, para a receita agora? Então, eu vou parar essa apresentação, vou passar para a